que tem tal música que eu quero fazer que eu não sei direito que música é essa, né? Com qual sonoridade, tem a ver com Jackson 5, tem a ver com, sei lá, com uma banda mais recente, tem que ser de embalo, é mais rock, tem a batida reta. Desde eu vivo com essa questão na cabeça, assim, né? Que música que eu quero compor, que eu quero ouvir e que eu não fiz ainda e que eu não sei bem como ela é, né? Então eu vivo com isso meio, não é uma coisa que te persegue assim, te atormentando, te atormenta no bom sentido do termo, né? Assim, então eu penso muito nisso, assim, tais coisas do Jackson 5, né? Do Michael Jackson muito novinho lá, para mim são apavorantes, assim, de tão bem pensadas e geniais, assim. Então eu penso, pá, eu queria ter feito algumas músicas como eles fizeram lá, mas eu estou em outra época, eu não estou vivendo aquele final dos anos 60, início dos anos 70, então, não, mas tenta fazer algo que tenha algum balanço de algum outro jeito, né? E fugir um pouco da questão. Mas eu vejo isso, eu acho que é meio é difícil de separar, assim, quando tu já começou a se enxergar desempenhando esse ofício de escrever música, pensar arranjo, pensar letra, né? Tu segue desenvolvendo de um modo. Tem contextos em que tu te organiza mais em termos de cronograma, em termos financeiros, para poder fazer uma imersão mais direcionada. Tem outros momentos que tu vai fazendo como tu consegue, né? Mas acho que é algo meio difícil de tu imaginar. Vou parar de compor, não quero. Eu não consigo enxergar isso com essa clareza, mas eu entendi bem o que tu quis dizer, seja na Tin Pan Alley, seja em Hollywood. O cara tem uma profissão de compositor e o cara não tem outras vicissitudes, outros problemas que prejudiquem o trabalho dele de compositor. Ele não tem como, ele tem a vida estruturada, organizada. Isso no Brasil acho que é algo que a gente está. Eu assisti aqui excelentes palestras, teve uma sobre trilha sonora. Tem o rapaz da Loud que trabalha e mostrou versões que eles fizeram para a C&A de músicas conhecidas. O cara produziu música autoral com Emicida, enfim. Então, é um caso de um tipo de pessoa que compõe, que produz para publicidade. Ele compõe também e produz material autoral. Então, já é uma maneira mais regular e estável de trabalhar com a composição. O compositor autoral, né, querendo achar o seu espaço e manter essa atividade, ele vai precisar justamente de alguma organização, de algum cronograma, né, de onde, né, o desafio não é de onde vem meramente a inspiração, né, de onde vem as condições para tu seguir desempenhando um trabalho de compositor, né? Mas é por aí, eu não cheguei a dar uma resposta, mas acho que a gente trouxe umas questões aí. Eu posso só complementar rapidamente, à vontade. porque o Frank falou uma coisa interessante, que acho que foi sua pergunta também. Eu desenvolvo outras atividades, então eu discoteco muito, de onde eu consigo realmente assim juntar uma grana, e me organizei muito mesmo, assim, de uma maneira que eu consigo gravar os discos de uma maneira mais rápida, mais econômica. E vivo também de uma maneira muito, muito tranquila, gasto pouco. Isso porque pela minha paixão pela música e por continuar trabalhando nas canções e viver essa coisa do cancioneiro, encontrei o equilíbrio. Mas não dá para ser só o cancioneiro ou viver disso. Eu sempre procurei outras atividades, seja discotecando ou até cursos que às vezes eu faço inclusive sobre isso, sobre como a gente conseguir viver de música nos dias de hoje e tudo mais. E essa é a situação do nosso país. E ela é assim. Por isso, o SIM, inclusive, a Semana Internacional de Música, ela está tratando principalmente desse assunto. E é um assunto que aflige muito toda a nossa geração, né? E hoje em dia, quem está começando agora também e tal, como é que a gente vai fazer música, como é que a gente vai se estruturar, como é que a gente vai lançar os discos, como que funciona hoje o mercado da música. A gente está num momento de transição muito grande, né? Mas não podemos deixar de fazer nossas canções, né? Aquele que bate dentro da gente continua, né? Acho que está muito... Eu já vinha lendo sobre isso antes, né,
e na própria semana que foi trabalhado em várias mesas e eu vi isso ocorrendo, que é o quê? Que é o quanto estão sendo colocadas, o quanto estão surgindo novas formas de não meramente se divulgar a música ou acessar a música, e sim como tu monetizar, né? Como tu gerar recursos com a disseminação de música, com a criação de playlists, enfim. Tem uma empresa que é de Porto Alegre, que está já em São Paulo também, a Bananas Music Branding. Né? Eles são especialistas em fazer playlists. Né? Uma pessoa mais sem muito entendimento de como o mundo ou o mercado funciona, uma pessoa apressadamente pode dizer, pô, mas se qualquer um faz. Não é qualquer um. Né? Eles organizaram esse serviço, estabeleceram, né, uma maneira profissional de fazer isso e oferecer isso para setores do mercado, seja para uma marca de carro, seja para uma rede de lojas disso ou daquilo. Então, curadoria, essa é a palavra. E curadoria de conteúdo. Então, a gente vive isso, assim, né? Tanto eu como o Tatá, quero crer, a gente acaba conhecendo e convivendo com uma série de músicos talentosíssimos, compositores, e às vezes os caras não conseguem, né, no português mais direto, tocar a própria vida, assim. Faltou alguma questão de gestão, ou olhar de que forma ele pode realizar o seu sonho de seguir trabalhando com música. Essa semana, ou todos esses debates que estavam aqui e seguem, né, eles são importantes para isso, para a gente olhar como o mundo está diferente, como o mundo mudou e vai seguir mudando. Né? Então, aquele imaginário de... O cara não precisa destruir o sonho totalmente, botar lá na quinta gaveta da escrivaninha e enterrar, não posso ser músico. Não é isso, mas é sim tu olhar de que maneira o mercado está funcionando. Né? Acho que é por aí. Boa noite, sou eu aqui. Oi. Meu nome é Rodrigo e eu toquei violão durante um tempo de forma sem ter conhecimento do que está acontecendo na música, seguindo cifras, né? Simplesmente ali seguindo aquelas cifras sem saber direito o que estava acontecendo. E aí eu comecei a estudar a música mesmo e troquei de instrumento, passei para o contrabaixo e eu sou estudante de contrabaixo. E também resolvi me aventurar nessa brincadeira de escrever e testar algumas coisas, assim. Aí eu gostaria de pegar uma dica com vocês com relação a... Assim, eu venho fazendo testes, eu vou seguindo as progressões padrão, vou tentando brincar ali num campo harmônico. Claro que não vou tocar a escala inteira, que vão perceber que está tocando a escala inteira, né? Mas eu gostaria de uma dica de vocês, assim, de como poder trabalhar com os arranjos, com as coisas assim, nesse sentido. Eu acho que uma primeira dica tem a ver com algo que a gente falou a noite inteira, que é é importante a gente ter um repertório amplo, né? Tu tem que conhecer música do interior do teu estado, música que tu ouviu na infância, tem que conhecer o Frank Sinatra, tu tem que ter um repertório muito amplo, assim, tu tem que se tu quer compor, independentemente de compor num estilo, tu tem que ter um acervo, assim, tu tem que conhecer muita música. Você acha que é válido, como o Tatá comentou no início, assim, você meio que, não vou falar roubar, mas você pegar emprestado algumas melodias de algum lugar? Total. Começa assim. Total. É. Não, acho que sim, eu acho que isso não é... Eu acho que é um exercício. E eu acredito que, por exemplo, diante dessa pesquisa permanente, meio obsessiva é o termo, né? Tu ouve, por exemplo, a música dos anos 60, tu acha que é tudo meio parecido? Não, vai ouvir o Pet Sounds do Beach Boys, o cara não vai usar necessariamente sempre a tônica num acorde, ele vai usar uma quinta no baixo, ele vai dar um ré, mas vai dar com o baixo em lá. Enfim, ele vai fazer 1000 recursos interessantes, ou às vezes vai deixar uma nota contínua e vai fazer alguma progressão. Tu pode estabelecer isso a partir dessa... Por isso que tem uma riqueza grande tu escutar bastante, tu tentar entender, né? Tu tirar de ouvido, tu tocar, enfim, tu ir aprendendo esses meandros, né? E tu tentar compor as tuas coisas seguindo essas perspectivas, não usar necessariamente, né? É muito divertido não usar a tônica do acorde, né? Eu acho que isso é algo legal. Usa a quinta, usa, sei lá, a sétima, de acordo com a intenção que tu quer dar na música, né? Eu gosto muito de pensar a estrutura da música e
e oferecer... Um cara ótimo que fazia isso nos anos 60, um cara que ficou muito louco, é o Phil Spector, né? A maneira como ele ia construindo o arranjo da música progressivamente, né? Os elementos vão entrando aos poucos. Numa época que não tinha estéreo, tinha as gravações mono. Então ele botava, sei lá, 50, 60 músicos no estúdio, e músicos muito bons, e ele já desenvolvia aquele arranjo com muita clareza. Assim, tu ouve aquilo e tu percebe como ele era meticuloso com essa ideia. O que é a parte da música e que instrumentos eu vou proporcionar, né, com quais intenções harmônicas, melódicas, né? Isso é uma das coisas mais divertidas de se pensar, né? Isso aí tu vai enxergar, seja na música erudita, no Phil Spector, no Sex Pistols, seja em quem for, né? Tu consegue enxergar beleza até no lixo, né? Eu diria. Quando o pessoal às vezes implica, né, com música brega ou música que talvez é menos importante, pô, mas tem coisas geniais ali, às vezes soluções que o compositor ou o baixista ou o arranjador trouxe ali, né? E eu acho que é isso. Eu acho que, né, tu te abastecer meio compulsivamente e tu entender o que acontece naquela música, né, em termos de estrutura, os desenhos, né, de arranjo que tem ali, seja na música brasileira, na música internacional. Acho que tem que ter um equilíbrio, né? Tu não pode nenhuma coisa, não pode só ouvir música brasileira ou só música internacional. Acho que tu tem que ter um certo equilíbrio, assim. Eu acho que, mas é por aí, não tem muita fórmula mágica. Eu acho que tu tem que brincar com a, né, com a tentativa e erro. Ótimo. Ótimo. Outra coisa rápida aqui, a fala está indo, mas que eu estou lendo um livro sobre jornalismo cultural, que tem a ver com uma questão minha de estudo lá. E muito da música, ela parece que tem essa questão de que é um produto que não tem uma utilidade... A música ou a arte, de modo geral, parece que não tem uma utilidade prática imediata, assim. E isso é uma das coisas mais legais, eu acho, de ter uma semana como essa, uma mesa como essa, onde a gente percebe assim, o quanto mudou a minha vida ouvir tal música, né? Tu não se dá conta na hora, às vezes, assim, mas essa música, ela pode realmente pode melhorar o teu dia, pode fazer com que tu mude de cidade, enfim. Então, acho interessante essa necessidade da gente se abastecer de música, de arte, de modo geral, né? Porque a gente, às vezes, não percebe o quanto aquilo está sendo impactante, mas vai ser para, né, para a nossa vida, ou isso vai impactar na criação dos teus filhos. Então, eu acho isso muito importante, assim, quase como quem vai, aos pouquinhos, passando a régua aqui, né? Eu acho isso muito interessante, assim. Eu acho que a dimensão né, que essa semana tem, com tanto debate, tantos shows, tantas possibilidades de entender como estão né, como está esse mercado, o que está acontecendo, o que está mudando, né? Então, acho isso tudo muito, muito importante, assim, muito rico, né? Oi, meu nome é Bianca, eu toco, componho também, canto. Na verdade, tenho duas questões e elas podem ser respondidas brevemente para dar espaço para outras pessoas questionarem também. Eu tive uma experiência recente no exterior estudando songwriting, que foi uma experiência bem interessante, porque até então eu, enfim, compunha em português e tinha minha maneira de compor. E eu entrei em contato lá com uma prática de edição de letra, talvez por songwriting ter um viés comercial, né? Então, isso significa, por exemplo, sei lá, se eu tenho um verso de 6 palavras, eu transformo esse verso em 3, para que a assimilação fique mais imediata, né? Queria saber se vocês têm essa prática ou têm esse, vamos dizer assim, essa atenção, preocupação, para a métrica, né? E a minha segunda questão seria como acontece o processo de composição em parceria com vocês, como é que é esse processo de negociação, quanto vocês se reconhecem na obra com outras pessoas. Obrigada. Você falou uma coisa interessante. Eu nunca estudei música assim, mas fui aprendendo muito escutando, né? E uma coisa que é das palavras dentro da melodia, com o passar do tempo, de tanto que a gente escuta a música, de tanto que a gente começa a compor, e de tanto que a gente vai vivendo a música,
a gente vai resolvendo as melodias naturalmente com pouquíssimas palavras. Elas vão chegando já muito prontas, assim. Inclusive, fui fazer um dia um show cantando músicas do Roberto Carlos, da época da Jovem Guarda, e aí aquela música Quando, tem algumas preposições que você ia escutando e fala, pô, mas essa preposição tem uns tem coisas assim que estão lá que dá para cortar, saca? E quando eu vou estudando as músicas, falo, tem coisas que a gente pode, sim, faz parte. A música, na verdade, eu não sei se o Frank que você acha disso, mas ela é viva, né? Então, às vezes eu faço uma composição e quando eu gravo ela, quando eu vou fazer o show, eu já começo a arredondar, eu corto algumas coisas ou mudo uma palavra ou outra. Porque ainda ela não estava pronta, ela continua sendo viva. A gente não consegue, acho que, fechar mesmo assim, algumas coisas. Algumas são bem fechadas. Mas músicas que eu já escrevi e tal, depois eu corto uma palavrinha, porque às vezes a melodia ela permite isso, né? E aí com questão de parcerias, tem que ser uma coisa assim, tem que ter uma sintonia, né, entre os parceiros. Eu já tive experiências às vezes que alguém propôs de fazer uma canção e ela não avançou porque não tinha eram duas pessoas de planetas diferentes e parcerias que são incríveis. Tem uma parceria que até uma música que o Frank citou, falou que ele escutou do meu disco lá, o Inesito. Eu Inesito, o nome da música chama Eu Inesito, e é uma parceria com o Júlio Manzi, que é também ele é gaúcho e mora em São Paulo e tal. E eu comecei a fazer a canção, um dia eu me encontrei com ele, nós fomos ver uns shows e tal, acabamos em casa tomando umas cervejas e tudo mais. E nesse dia a gente não só finalizou essa canção que eu tinha começado, que ele chegou com as frases e tal, e foi tudo uma sintonia muito boa, como nós fizemos mais umas 3 ou 4, tipo, nessa noite, porque rolou uma sintonia, a gente estava num estado de espírito bacana, e as músicas aconteceram, e elas se concluíram, inclusive, tipo assim, as músicas ficaram prontas, então ele vai fazer uma música no disco dele. Então depende muito do jeito que também a gente encontra os parceiros, e a questão das músicas, com o passar do tempo, acho que a gente, com o exercício da vida, de vivendo as músicas, acho que elas vão vindo mais redondinhas também. É uma coisa constante também. Eu me preocupo bastante com essa questão da divisão silábica e evitar erro de prosódia, desvio do acento, né? E tem uma música gaúcha que é muito famosa pelo volume de erros de prosódia, né? Que é tu dizer, ao invés de dizer quem quiser, diz quem quiser saber. Ele faz todo um desvio, né? Ao invés de dizer quem quiser saber quem sou, ele vai dizer quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul. Ele encaixou, né? Ele pronuncia de um modo errado, é o erro de prosódia, para encaixar na divisão, né, métrica, na melodia, né? E isso é algo que me preocupa, assim. Às vezes eu acho que a concisão realmente é um bom caminho. Às vezes tem que cortar, né, para ficar não só entendível, digamos assim, mas para ficar tranquilo, para tu expressar, para tu cantar, né? Às vezes algo que é muito atropelado, muita palavra, né? Eu me preocupo bastante com isso, assim, né? Evitar tu buscar uma palavra ou uma reorganização na letra para que ela encaixe direitinho, né? E a questão da parceria, ela é muito interessante, sim. Eu já tive, de uns tempos para cá, em função do que é o arranjo de vida do animal, digamos assim. Tu não tem muito tempo mais de interagir com outras pessoas, mas eu me orgulho bastante dos caras com quem eu trabalhei, né? Alguns diziam o cara é um para-raio de louco, né? Que era o Flávio Basso, Marcelo Birk, Carlo Pianta, Plato Dvorak, como se eu fosse muito santo também, né? E daí saíram coisas bem interessantes justamente, né? Por ter essa tu entender aquele momento, aquela liturgia de tu aceitar, abraçar as ideias que o cara está trazendo, tu abrir mão de uma frase tua, tu gostava de tal frase, não, esquece aquela frase,
cara trouxe uma frase mais interessante. As palavras ou as imagens que ele está trazendo estão sendo mais legais, né? Com o Plato de Dvorak tem músicas que eu gosto, várias que eu gosto muito, que é um trabalho alternativo lá, que era o Frank Plato e Empresa Pimenta. E daí tem umas músicas tipo quando você escutar a voz do cego ao telefone, vai esquecer de vez a escuridão ao redor do nome, sempre ao seu lado. Né, por aí vai, umas letras meio surrealistas assim. E eu acho muito bacana, assim, acho que ficou mais presente no final da adolescência, período de adulto jovem, assim, essa convivência com esses amigos e o prazer e a necessidade de compor material, se encontrar para compor o material, né? Então eu acho muito bacana, assim, eu acho os meus últimos materiais não tem tanta parceria, mas não que eu não projete ou não goste da ideia de vir a fazer mais parcerias, né? Mas eu acho bacana. Obrigado pelas perguntas, Bianca. Essa foi a última? Então tá, muito obrigado. Eu estou realmente... É uma soma de emoções mesmo, estar em São Paulo, estar em São Paulo e ter conhecido, né, essa mesa me proporcionou conhecer o trabalho e conhecer o Tatá. E é isso, acho que fica essa sugestão que todos reflitam sobre as coisas que a gente debateu e deem uma espiada nos materiais desses dois compositores que vieram aqui humildemente dividir as suas percepções, as suas dúvidas também, né? Acho que era isso. Muito obrigado. Quero se despedir aí também. Rapidamente, agradecer a presença de todos, agradecer assim ao Frank, de conhecer pessoalmente também, que eu acompanho faz muito tempo, e procurem nossos trabalhos. Eu tenho um canal no YouTube, onde eu não só subo as coisas que eu lanço em estúdio, mas muitas coisas que eu estou fazendo é um processo muito vivo lá, bem orgânico mesmo, não paro de subir coisas. Inclusive, aconselho muito usar como uma ferramenta de colocar, a gente colocar as nossas coisas ali, porque é dentro da parte de... A gente não tocou muito nesse assunto, mas dentro do que falando de redes sociais ou tal, o YouTube é a coisa mais louca que tem hoje para a gente que gosta de fazer umas loucuras. A gente pode fazer um pouco de tudo lá. E os nossos trabalhos, os discos do Frank estão para baixar? Está no Spotify, tá em todas as plataformas aí. E é isso aí, gente. Valeu. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo.